Aí é fundamental que nós tenhamos uma preocupação clara sobre virtudes. A cosmovisão cristã são conteúdos que nós, lendo as escrituras, derivamos as escrituras e aplicamos às várias questões da vida. Então, tem uma cosmovisão, tem um olhar cristão sobre a realidade. Nada mais é do que isso, olhar para o ensino bíblico e aplicar para questões, as mais diversas questões que surgem na sociedade. E a política é uma dessas questões, e na verdade a política acaba perpassando várias discussões importantes dos indivíduos e das comunidades. Porque a política é essa arte de viver em comunidade, apesar das diferenças, e conseguir tomar decisões coletivas. É a arte de tomar decisões coletivas estabelecendo, a partir de um mínimo bem comum, determinadas instituições, determinadas normas jurídicas, reconhecer normas econômicas, normas morais, normas sociais, de relações sociais, e assim sucessivamente. Então a política ela vai perpassar todas essas preocupações, vai também tocar as questões biológicas, né, preocupadas também com o meio ambiente, enfim, a política toca praticamente todos os assuntos, né? Nós somos, por natureza, seres políticos. Né? Nós vivemos em comunidade. Nós fomos criados para viver em comunidade, em família e também com pessoas que não são da nossa família e não compartilham da nossa cosmovisão. Em sendo assim, nós precisamos, além do conteúdo, um bom conteúdo, uma boa teoria, uma boa preocupação com a realidade fática, né, em que nós estamos inseridos, nós precisamos de virtudes, nós precisamos de sabedoria vinda de Deus. A sabedoria é um dom de Deus, como a Bíblia fala, ela nos dá temor a Deus, né? Isso é dito em Provérbios, é um dom de Deus, de acordo com Tiago 3, e nos capacita a que tenhamos uma fé que possa ser exercida, né? Mesmo no contexto de discussão política, mantendo uma certa virtude moral, virtude intelectual, que nós encontramos amparada no fruto do Espírito, no amor, na benignidade, na amabilidade, no trato com o próximo, na paciência, na mansidão, enfim. Também essa virtude dada por Deus, a sabedoria dada por Deus, ela nos dá uma percepção, uma boa percepção sobre o modo de lidar com a política. Então, não só o conteúdo, mas também a forma de discutir política, o tempo de falar determinadas coisas, de levantar determinadas bandeiras, o contexto, as palavras. Então, nós precisamos, fundamentalmente, para discutir política, como qualquer outra coisa, nós precisamos depender de Deus, em que Ele mesmo nos dê sabedoria. E nós precisamos dessa sabedoria e esse comprometimento virtuoso, moral e intelectual. O comprometimento moral diz respeito a um comprometimento com a verdade, com a lealdade, com a justiça, com a correção. E intelectual diz respeito à virtude da humildade, de reconhecer que é possível que um determinado argumento seja melhor que o meu e eu posso ter a humildade de dizer, não, você está certo. Então, tudo isso perpassa a preocupação com as virtudes e com a sabedoria que Deus pode nos dar. Há momentos, sim, que precisamos ser incisivos, determinadas pautas, precisamos fechar a questão com mais firmeza, para que haja muita clareza, e há momentos que nós podemos dialogar, nós não precisamos que o outro necessariamente concorde com tudo que nós pensamos sobre política para que a gente possa prosseguir. Então é preciso que a gente tenha esse nível mais elevado de discussão e a gente busque, né? Obviamente a gente pode errar, né? Mesmo sabendo que isso é o ideal, mas o esforço tem que ser nesse sentido, e essa é uma preocupação da ABC2. É uma coisa que é falada reiteradamente, né? Para que a gente procure ser objetivo, científico, né? Um bom teórico da política, mas sempre com o olhar de que é importante manter a sabedoria e a virtude. Nós não precisamos ganhar todos os debates para que Deus seja honrado, né? Às vezes, um determinado silêncio conta mais do que o grito, né? Então, é importante que a gente peça a Deus essa sabedoria. E agora nós vamos falar um pouco sobre a questão principal de hoje, né? Que é a questão da relação entre política e fé cristã. Então, acompanhe meu raciocínio. Política, nós podemos
nós definimos comumente como sendo a arte do possível. E o que isso quer dizer? Possível do quê? Possível de viver em comunidade ou em sociedade com pessoas diferentes, mas que ainda assim encontram pontos em comum que fazem com que elas consigam tomar decisões coletivas e viver conjuntamente. E isso beneficia a sociedade, os indivíduos, as comunidades. Então, essa é a ideia de política. E, em sendo assim, nós somos seres políticos. Aristóteles estava certo quando dizia que o homem é um animal político, ou seja, ele é gregário, ele tem que viver em comunidade. Senão, ele teria que ficar isolado, totalmente afastado de todos, e ele estaria muito mais próximo de um animal do que propriamente de um ser humano. Então, nós fomos criados, sim, para vivermos em comunidade. Dito isso, a gente sabe o que é política. Agora, como relacionar a política com fé cristã? Então, primeiro nós devemos ter uma clareza de que Deus ele se revelou por meio da revelação bíblica especial, a graça regeneradora, né? A igreja proclama a graça regeneradora. Nós temos a ciência teológica preocupada com o estudo das escrituras. Esse livro é o que revela a pessoa de Deus, seu caráter, seus atributos, seus atos. E também nós temos o livro da natureza, que também é um livro que Deus nos deu para que nós leiamos e aprendamos sobre suas leis, sobre suas normas. E quando nós fazemos isso e teorizamos sobre isso, e estudamos a ciência natural, que diz respeito à física, química, matemática, que são aquelas hard sciences, né, as ciências mais duras, mais, que você tem objetos mais delimitados, você tem leis de causalidade, um determinado acontecimento, uma determinada questão causa necessariamente um determinado efeito. Então você tem leis inscritas na natureza. E aí as ciências naturais estão preocupadas em estudar isso. Agora, também, nós temos normas inscritas para a sociedade. Existem várias tradições para discutir de onde vem, como entender essas normas ou de onde derivar essas normas. Os naturalistas vão dizer, alguns vão dizer, na natureza Deus escreveu normas para a sociedade. Outros vão dizer, não, foi na razão que Deus escreveu normas para a sociedade. E outros vão dizer, olha, não, na ordem da realidade. Existem normas que estão para além da vontade humana. Então, existem várias tradições cristãs que vão tentar entender normas divinas expressas na ordem da realidade, na mente humana, no coração, enfim. Não vamos adentrar as questões, né, em relação a isso. Mas que existem normas que estão para além da vontade humana e elas são capazes de julgar o direito, a política, as decisões sociais. Ora, de onde nós podemos criticar questões como a extrema pobreza de uma sociedade, a extrema miséria? Será que isso é uma ordem divina, que hajam pessoas extremamente miseráveis? Não. De onde nós derivamos esse conhecimento? Então a gente olha para as escrituras e olha para as normas que Deus inseriu no nosso coração, inseriu na realidade, enfim. E a gente teoriza sobre isso. A gente teoriza sobre direito, economia, sociologia, história, moralidade, enfim. Só que essas normas, elas são um comando para que as coisas aconteçam de um determinado modo. Nem sempre acontecem assim por conta do pecado. Então veja, a política vai ser justamente de uma perspectiva cristã. A teorização sobre a relação no que diz respeito a toda essa realidade. O que Deus diz em sua palavra, o que Deus diz por meio da natureza, e o que Deus inseriu no coração, na mente humana, na ordem da realidade, enfim, a depender da tradição que vai interpretar isso. Mas existem leis, existem normas que ordenam a realidade. E a política, e a perspectiva cristã de política tem que se preocupar com isso. Por quê? A quebra das normas divinas leva à desarmonia social. Veja aí o número de divórcios no Brasil. O número de famílias destruídas, enfim, e a corrupção. E tudo isso causa desordem. E não é um mero acaso. Existe uma ordem para que as coisas aconteçam de forma harmoniosa. E quando são desrespeitadas, desordem. Então, a preocupação cristã
ela diz respeito a toda essa relação aqui. Pensar política e fé cristã é relacionar tudo isso. É relacionar a natureza, é relacionar o ensino bíblico e é relacionar as questões sociais ou as preocupações sociais que são normativas. Pois bem, e aqui, nesse diálogo de olhar para a revelação divina, olhar para os livros de Deus, nós formamos a cosmovisão cristã. Nós criamos, nós derivamos conteúdo, sistematizamos conteúdo, né, orientados pelo fato que Deus criou todas as coisas, existe o pecado, e Cristo é quem redime as coisas. E o que isso quer dizer para a política? Então, o Cristo que redime a realidade e a vida humana tem muito a dizer para a política. Resgatar o homem todo, em todo o seu interesse e seu contexto. Né? Isso vai ter impactos muito grandes para a sociedade. Jesus, de forma alguma, era revolucionário, tinha um programa político de salvar esse mundo, de forma alguma. Mas seu ensino nos dá caminhos para pensar como agir hoje na sociedade em que vivemos. Como se preocupar com comunidades, como se preocupar com o outro. Os 10 mandamentos também. E várias outras passagens. Nós temos vários comandos bíblicos que nos ajudam a pensar política. Então, por isso que é importante teorizar. Olhar para a sociedade em que vivemos, olhar objetivamente, extrairmos, né, coletarmos até, inclusive, dados, ampararmos a nossa cosmovisão cristã, para que tenhamos uma opinião bem fundamentada. E, em sentido negativo, nós temos o dever de denunciar o pecado e a destruição da criação e da sociedade pelo desrespeito das normas divinas. E, em sentido positivo, nós podemos e devemos apontar outro caminho. E nada é mais importante hoje do que isso, né? Em um país tão polarizado. Dito isso, nós temos aqui a frase do Kuyper. Toda essa discussão aqui, ela pressupõe que não existe dicotomia entre esfera pública e esfera privada. Kuyper diz, né, que não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano, não possa dizer é meu. Então, nós acreditamos e pressupomos que não pode haver, não existe nenhuma cisão, nenhuma dicotomia, nenhuma separação fundamental entre esfera pública e esfera privada. Para o cristão, tudo é para a glória de Deus, a vida é vivida diante de Deus, e seja numa opinião em rede social, num comentário, numa postagem, ou seja, na igreja, ou seja, numa discussão política com um colega, com um familiar, nós temos que nos orientar pela fé cristã. Então não pode haver um centímetro quadrado de existência sobre o qual Cristo não diga é meu. E na política isso tem que ser muito verdade. Muito verdade. Por quê? Tem cristãos que muitas vezes destroem sua família por conta de discussão política. Isso é bom? Isso é adequado? Em defesa da família, destruir a própria família? Então nós precisamos pensar sobre isso, para que a gente tenha uma visão toda integrada de esfera pública, esfera privada e vida cristã. E a gente não acha que a luta, digamos assim, ou a defesa de pautas cristãs é da nossa porta para fora. Ou quando a gente vai discutir em rede social. Começa nos nossos relacionamentos interpessoais. Então isso é importante. Isso é um pressuposto importante. E é importante sempre lembrar que nós temos uma tensa relação entre as pontes que nós podemos criar, pontos de contato com aqueles que não são cristãos, inclusive, orientados pelo bem comum, defesa da liberdade de expressão, defesa do direito ao culto, e assim sucessivamente. Nós temos várias pontes orientadas pelo bem comum de todos, que nós podemos criar com as pessoas que discordam de nós sobre a realidade, sobre o divino, enfim. Mas nós nunca podemos esquecer que a política também revela a antítese, ou a oposição fundamental que existe entre aqueles que confessam que são da cidade de Deus, né, e confessam o nome de Deus, e aqueles que são da cidade dos homens, né, e confessam as crenças ou os valores carnais ou pecaminosos. Então isso é uma crença, isso é uma oposição insuperável. Por isso que muitas vezes nós encontraremos dificuldade de criarmos pontes, pessoas que defendem a democracia, mas desde que os cristãos estejam silenciados. Isso precisa também ser denunciado como sendo, no mínimo, uma hipocrisia. Então, o cristão ele tem que olhar
para a realidade, tentando, tanto quanto possível, orientar-se pelo bem comum, a defesa do bem comum, mas sabendo que haverá constantemente a oposição por conta de oposição fundamental, confessional sobre a realidade. Qual é o nosso papel em tudo isso? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, começa de nós, a transformação do nosso entendimento, nossa perspectiva, sempre lembrando que quando nós nos convertemos, nós somos enxertados em Cristo imediatamente. Mas nós não adquirimos imediatamente uma cosmovisão cristã para lidar com os vários temas da sociedade. Então é por isso que nós precisamos sim estudar política. Por isso que nós precisamos sim nos preocupar em